Olá, seja muito bem-vindo a mais uma live, seja muito bem-vindo você terapeuta, você aspirante a terapeuta, que é um curioso, gosta de estudar sobre as energias e a espiritualidade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Terapeuta 360 e neste canal eu ensino técnicas e estratégias para você ser assertivo no seu diagnóstico e do seu paciente já logo na primeira sessão. Meu nome é Cibele Federighi, sou especialista em desbloqueio energético e nessa live eu vou estar falando para vocês aí sobre como vocês serem mais assertivos nos tratamentos. Você se inscreve no canal, se você gostou, já compartilha esse vídeo, deixa seu like aí para ajudar a gente. E como melhorar, né, os resultados aí dos tratamentos energéticos. Então eu vou passar aqui algumas coisinhas. O que significa, primeiro, né, a gente tem que entender o que significa ter resultado nos tratamentos. Nós, terapeutas e aspirantes a terapeutas, porque muitas pessoas começam fazendo o seu próprio trabalho energético, o seu próprio reequilíbrio, cuidando da energia da sua casa, nós estamos sempre preocupados com a excelência. Então, às vezes, a gente tem a síndrome do impostor, né? A gente não confia no trabalho lá que a gente está fazendo, e a gente tem aquele desejo na alma mesmo que a pessoa mude, que as coisas na vida da pessoa aconteçam. Então, nós estamos sempre preocupados aí com a excelência no atendimento e procurando otimizar. E nessa procura de otimizar os resultados, tudo, a gente o tempo inteiro está buscando. A gente fica na internet, fica lá sapeando, buscando, e sempre para poder entregar lá o que é melhor para o nosso paciente, para o nosso cliente e para a gente mesmo, né? Só que nem tudo que é novidade, às vezes funciona. Então, por isso, você tem que testar. Então, o tempo inteiro a gente está testando, porque às vezes, para um determinado cliente, aquela técnica vai ser excelente, mas para outro determinado cliente, aquela técnica não vai servir para nada, é como se fosse água de batata, não serve, a pessoa nem muda a frequência energética dela. Então, muitas vezes, o básico bem feito, ele traz melhores resultados. Então, às vezes fica elaborando, eu preciso de muita coisa para fazer. Não, é fazer o básico bem feito, ele já vai trazer bastante resultado aí, seja no seu processo de energização ou no tratamento dos seus clientes. As pessoas confundem o que isso significa? Sim, elas confundem. Então, elas acreditam em promessas milagrosas. Eu vou aprender uma técnica aí e, nossa, rapidamente. Pode ser que às vezes a pessoa já esteja naquele instante mágico ali, ela faz uma pequena ativação ou ela monta um gráfico e rapidinho já entra no campo energético dela. Mas são poucas as pessoas, porque tem que passar no processo, tem que diagnosticar para ver exatamente o que aquela pessoa precisa. Se ela precisa de uma limpeza, se ela precisa despolarizar alguma personalidade, se precisa, enfim, tem que pesquisar lá para ver o que aquela pessoa está precisando. E outra, quando a pessoa não tem um resultado satisfatório, ela começa a falar mal da ferramenta. Só que a ferramenta funciona, que nem falar, eu faço a mesa X, eu faço a mesa rosa, azul, lilás, elas funcionam. Só que na hora que você for pesquisar para saber qual mesa que eu tenho que usar, às vezes não é a rosa, às vezes vai ser azul, ou às vezes você não vai usar mesa nenhuma, você vai fazer o básico bem feito, que é o quê? Montar gráficos. Então as pessoas têm eu sinto que tem um preconceito de ter que montar gráficos, e os gráficos, eles são usados há muito tempo e sempre funcionaram. Então, às vezes, o básico bem feito, mas eu vou montar só esses 3 gráficos e já vai funcionar? Mas eu vou montar essa sequência aqui e será que funciona? Porque a pessoa acredita que a outra ferramenta vai ser... Não, o básico bem feito, ele funciona. Funcionou há muitos anos e continua funcionando até hoje. Então, tem muitos alunos que, às vezes, quando chega no curso no Terapeuta 360, eles investem muito dinheiro fazendo um curso muito caro e, às vezes, a pessoa precisa fazer um curso para entender o curso, né? Então, vocês devem estar rindo, mas é uma verdade. E eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, já comprei um curso caro que eu falei, gente, eu não estou nem acreditando que eu estou aqui, porque nem o básico, porque o básico funciona, você sai de lá sem o básico, sem a base
daquilo que é o que realmente funciona em trabalho energético. Porque se você tem essa base bem firme, você pode ir depois acrescentando conhecimento. Aí a pessoa já parte para uma coisa que é muito elaborada, ela não entende como é que funciona o básico. E aí fica difícil a pessoa conseguir acrescentar mais coisas naquele trabalho. E por que isso acontece, né? O foco das pessoas está sempre na solução. Eu preciso solucionar a harmonização do casal. Eu preciso solucionar a venda do imóvel. E não está no problema. O verdadeiro, o terapeuta, aquele que é o resolvedor, né, tirando o executador, ele vai lá na raiz do problema. Então, por que aquela pessoa está com problema no relacionamento? Ao invés de eu ir lá e ativar só uma harmonização de casal, eu vou pesquisar, eu vou saber por que aquela pessoa está tendo problema no relacionamento. Aí, pesquisando, conversando com a pessoa, aí eu pergunto, mas teve alguma época da sua vida que você teve algum relacionamento seu que você pode dizer que foi muito bom, foi satisfatório, foi maravilhoso? A pessoa fala, ai, não. E como é que é você com o seu pai? Ai, também meu relacionamento com ele não é bom. Ai, como é que é você com a sua mãe? Como é que era na adolescência, na infância? Ai, a minha mãe. Ai, como que é você com a sua sogra? Aí, e no trabalho, como é que é? Ai, tem muita gente. Você vê que a pessoa tem problema em todos os relacionamentos. Então, não é só uma harmonização de casal. Tem que verificar outras coisas. Porque pode ser que aquela pessoa tenha problema na comunicação, pode ser que ela tenha lá o Mercúrio mal aspectado, que traz problema dela se comunicar, o como ela se comunica. Geralmente as pessoas não entendem aquilo que ela deseja realmente expressar, comunicar, ou ela não consegue falar o que ela pensa. Então, assim, tem que focar. Se eu fizer só uma harmonização, eu estou focando na solução, só que não vai resolver o problema dela. Então, a gente, às vezes, tem que dar um passo para trás para poder verificar aí, junto com o paciente, com o cliente, a gente vai trazer ele, igual um mapa astrológico. Eu poderia pegar um mapa astrológico e fazer uma previsão linda, maravilhosa, aí a pessoa vai olhar para sua cara e falar, pô, esse mapa é de quem? É meu? Esse mapa? Não tem nada a ver comigo, porque isso aí, tudo que você falou aí, eu não recebo nenhuma informação dessa. E aí, trazendo a história da pessoa para o mapa astrológico, a gente começa a conectar ela, porque não tem só bloqueio, tem os aspectos bons, tem os trígonos, às vezes a pessoa tem lá uma conjunção maravilhosa e ela não está conseguindo aproveitar, por quê? Porque ela está com algum outro problema, então eu tenho que trazer energia daquela conjunção para que ela consiga, por exemplo, falar, conseguir expressar o que ela pensa. Então, sempre a gente vai trabalhar o que está por trás ali. E obesidade, por exemplo, a pessoa chega às vezes no consultório e ela quer, passa um floral aí para mim, para ansiedade. Aí você começa a pesquisar, mas por que você quer? Você se acha muito ansiosa? Eu preciso perder peso, mas você está fazendo alguma coisa? Eu estou com problema de saúde. Aí você começa a pesquisar, e o que seria para você? Eu sempre coloco para a pessoa o peso ideal. Eu acho que para mim seria 75 quilos. Tá bom. Mas teve alguma vez na sua vida que você já pesou 75 quilos? Não. Aí fica difícil. Você não é cirurgião plástico e você não faz redução de estômago. Então, a pessoa nunca pesou 75 quilos e aí ela quer um floral para pesar. Não tem como. Então, assim, a gente tem que sempre, quando a gente vai pesquisando, conversando com a pessoa, entender o todo dela, né? O holos, né? Que a gente falou de holístico, entender como é que é o global dela, trazer a história dela e falar assim, olha, então vamos começar por partes, porque às vezes a pessoa fixa, eu já fui atleta, eu fazia competição de patinação artística, e eu sempre fui pesada, mas musculatura, ela pesa, então às vezes a pessoa fixa no peso, eu tenho que pesar X, mas quando ela começa a fazer ginástica, estou fazendo musculação, ou eu estou fazendo qualquer outra coisa, a massa muscular, ela aumenta o peso. Então a pessoa fala, nossa, eu comecei a fazer atividade física e fiquei mais pesada. Só que ela está transformando gordura por massa muscular. E a massa magra, ela consome mais caloria. Então, para quem gosta de não fazer tanta restrição de alimento,
aumentar a massa magra é o melhor jeito de você secar aquelas partes de gordurinha, perder medidas da barriga, tirar a flacidez. Então, assim, quando você está conversando com o cliente, você começa a perceber, porque às vezes a expectativa da pessoa ela não é real, porque, por exemplo, a memória muscular, nós temos essa memória em nós, né? Então, se eu for ativar a minha memória muscular, de quando, sei lá, eu pesava 70 quilos, eu consigo mexer nisso. Eu sei que eu não vou pesar 70, mas eu já tenho isso dentro da minha memória muscular, dentro da minha memória dos meus neurônios, eu tenho isso, eu já pesei, eu já fui muito magra. Então, assim, eu posso conseguir ativar isso. Agora, eu não posso, a pessoa chegou lá no consultório e ela nunca teve esse peso, como que eu vou trazer essa informação para ela? Então, é um trabalho em conjunto e conversar com a pessoa para que ela também cuidar da alimentação, começar a fazer alguma atividade física, não focar no peso, porque às vezes só de você entrar na calça jeans já resolve. Você não precisa perder tanto peso. O fato de você não conseguir usar as roupas que você gosta, que você guarda lá, você voltando a usar, você já está ótima. E aí continua, porque é uma machadada todo dia. Você não vai derrubar a árvore em um mês. Então, tem coisas que são a longo prazo. Então, a gente trabalha sempre dentro do objetivo do cliente a longo prazo. Venda de imóvel. A pessoa vai chegar lá e vai contratar, olha, eu quero vender meu imóvel. Pum, joga o probleminha lá para você. Aí você vai falar, tá bom, vou trabalhar em 3 meses, aí num prazo de 3 meses para poder trabalhar essa venda de imóvel. Só que você só vai trabalhar ali na execução, porque a pessoa te contratou o serviço. O que está por trás da venda do imóvel? Aí eu vou pesquisar. Mas você tem algum problema? Se você precisa vender o imóvel rapidamente? Aí a pessoa começa a falar, eu preciso, porque eu fiquei devendo condomínio, eu tenho as parcelas do empréstimo que eu não tenho como pagar, e aí eu vou perder o imóvel. Então a pessoa é uma energia, a pessoa já chegou com você, não é só uma venda de imóvel, entende? Tem uma pressão dela também, porque às vezes a própria a pressa da pessoa, a ansiedade de ter que fazer, aquilo acaba criando um bloco de energia que impede que aquele negócio aconteça. Então, e outra, às vezes a pessoa precisa trabalhar a frequência vibratória financeira, porque mesmo que ela venda o imóvel, ela não vai, além dela não conseguir pagar tudo que ela deve, o dinheiro vai entrar e vai, porque a energia do dinheiro dela está zero. Então, o que vem atrás da venda do imóvel? Então, às vezes é briga de família, às vezes você vai pesquisar, por exemplo, se é um imóvel comercial, o antigo proprietário, porque ninguém larga o imóvel, se está bombando, né, o comércio, lá, a pessoa não deixa o imóvel que alugou porque estava indo tudo bem, a pessoa deixa o imóvel porque ela não tem mais condição de pagar lá o aluguel e tem que sair fora. E às vezes aquela energia que mandaram para a pessoa, seja uma energia de praga ou de inveja, fica impregnada naquele imóvel. Então, eu não consigo alugar, eu não consigo alugar. Então, sempre quando você for fazer pesquisa, eu poderia dar uma receita de bolo, que nem eu tenho lá no YouTube uma receita de bolo, mas para cada imóvel tem uma história. Então, para cada tipo de venda de imóvel vai ter, tem uma história. Eu conheço uma terapeuta, amiga minha, que ela está constelando a venda da casa dela. Por quê? Porque ela tem coisas que precisam ser resolvidas que estão lá presas na residência dela. Então, olha que interessante. A gente começa a pesquisar e você começa a ir além, não é só qual que é a receita para venda de imóvel, qual que é a receita para a harmonização do casal. Não tem, o básico bem feito, que é o que às vezes se você sabe já usar alguns gráficos, se você pesquisar qual que eu uso agora, qual que eu uso depois, você já consegue dentro do processo, que a gente tem que ser racional também, não tem só essa parte, eu sou espiritual, mas eu não penso, eu tenho que unir as duas coisas, é o racional junto com o que a gente movimenta de energia. Então, sempre a gente vai estar pesquisando o que está por trás daquela motivação da pessoa. Então, quando você for criar um formulário para enviar para o seu cliente, que ele vai responder, você pergunta qual a sua real expectativa com o nosso atendimento. Ele vai falar, eu quero, e vai falar o que ele quer. Eu quero casar em 1 ano. Às vezes a pessoa nunca casou. Não que ela não vá conseguir casar, mas tipo, fica um peso. E às vezes numa sessão,
A pessoa não consegue fazer isso, entende? Então, para abrir o caminho da pessoa, para pesquisar tudo o que precisa ser feito na vida da pessoa, preparar ela porque às vezes a pessoa já acostumou a morar sozinha. Dificilmente a pessoa acostuma com alguém fazendo bagunça lá na casa dela, jogando a roupa no chão, a pessoa não acostuma. Então, a gente tem que trabalhar energeticamente e o terapeuta, ele ajuda a desenvolver o cliente através do quê? Da conversa. Você vai trazendo aquela energia para a pessoa e trabalhando ela no seu psicológico, no seu emocional, para que ela entenda, porque a gente, quando a gente se desenvolve, a gente acaba entendendo certas coisas e fala, puxa, que legal, eu entendi. Pronto, ela passou de fase, porque ela virou uma chavinha lá na cabeça dela. E qual a diferença entre fazer o que o cliente pede e entregar o que ele precisa? Quem é mãe aqui sabe. Meus filhos, quando era pequeno, o Samuel, o meu filho, ele gostava muito de comer nuggets e Danone. Eu não posso alimentar meu filho com nuggets e Danone. Eu tinha que obrigar ele a comer um pouco de arroz e feijão, de vez em quando uma frutinha, uma saladinha, fibra, porque imagina que eu vou alimentar meu filho lá com nuggets e iogurte, não tem, só isso não alimenta, e o nosso cliente também, às vezes só quer dar Doritos para ele, olha, faz isso aí para mim rapidinho aí, eu quero aqui, e a pessoa vem como se fosse um cardápio, e não é assim, não dá para ficar só dando nuggets para o cliente, tem que, tá bom, agora eu dei um up em você, agora vamos fazer uma limpeza. Tem que chamar o cara para fazer limpeza, tem que chamar o cara para autotransformação. Então, se ficar só entregando o que o cliente pede, vocês vão ser o terapeuta executador. E o terapeuta resolvedor é aquele que realmente entrega aquilo que o cliente precisa. Então, às vezes, o cliente vai lá no seu consultório, eu quero harmonização de casal, mas você, na hora de pesquisar as frequências vibratórias, você percebe que a frequência vibratória financeira está muito baixa. Então, provavelmente, a frequência do dinheiro está causando o problema nos relacionamentos. E a gente sabe que dinheiro e relacionamento, né? Não tem uma frase que fala, quando o dinheiro acaba, o relacionamento sai pela outra porta. Então, tenho que melhorar o quê? É a harmonização do casal? Ou é a frequência vibratória do dinheiro? Então, eu não consigo fazer. Eu já falo para a pessoa, eu foco toda a minha energia numa determinada ação, ou eu disperso a energia. Então, eu vou fazer as duas coisas? Não. Primeiro, eu trago a energia do dinheiro. Aí, por quê? Quando a gente fala de mapa astrológico, por exemplo, são 12 áreas. Então, se eu trabalho uma área, são todas conectadas. Então, a área do dinheiro é conectada, a área da família é conectada, a área da personalidade é conectada, a área como a pessoa se organiza no seu trabalho, no seu dia a dia e na saúde é conectada, os seus relacionamentos. Isso fala de tudo, não é só a harmonia do casal, é sociedade, é todo tipo de relacionamento. Então, se eu mexer numa área, eu estou mexendo em praticamente todas vão se movimentar. Então, a gente não pode mexer tudo de uma vez. A gente mexe e as outras vão se ajeitando com aquela nova informação. Aí a gente fala, não, agora eu vou trabalhar a outra área. Por quê? Porque eu já trabalhei a parte do financeiro. Então, resolver exatamente a área que está com o pior bloqueio energético ali, tá? Pode ser um bloqueio astrológico. Então, por exemplo, se a pessoa chega no consultório, eu quero fazer uma harmonização de casal. Aí eu olho lá, vejo que a frequência financeira da pessoa está muito baixa. Aí eu dou uma olhada no mapa astrológico, eu vejo que ela tem um Júpiter na casa 2. O Júpiter expande, né? Então pode ser que ele esteja... ao mesmo tempo que ele também traz sorte na pessoa para ganhar dinheiro, ele também, se ele tiver muito a energia dele em excesso, é a pessoa que gasta, não consegue guardar nada, está sempre devendo, está sempre com problema. Eu preciso parar, bloquear um pouco a energia desse Júpiter que está expandindo de forma exagerada. Então, a gente sempre vai trabalhar o que está em excesso a gente tira e o que está em falta a gente manda energia para que a pessoa tenha aquela energia para poder passar essas coisas. Maldição familiar, às vezes pode ser que o problema financeiro da pessoa ou o problema do relacionamento esteja ligado a uma maldição familiar. Então, tem que trabalhar. É como na constelação, né? Às vezes ela se associou com a parte da mãe e todas as mulheres da família da mãe nunca
dão certo nos seus relacionamentos. Então, eu tenho que quebrar esse padrão. Só que pensa assim, uma pessoa que passou um padrão de 37 anos, às vezes 40 anos, no mesmo padrão, ser acostumado, todas as suas células, todo o seu corpo, você já vibra todo dia naquela energia. Aí, faço um mês de um trabalho energético, como dieta. Eu parei, eu consigo emagrecer um mês, eu consigo fazer. Mas se eu parar, não volta tudo de novo? Você volta com o mesmo peso de novo, volta com os mesmos hábitos alimentares de novo. Por quê? Porque você não mudou o hábito. Então, quando a gente está trabalhando também com frequência, com energização, existe um período para que a pessoa, além de receber aquele trabalho energético, ela consiga adaptar aquela energia e aquilo ela começa a agir na vida dela, mudando crenças limitantes, o que a pessoa já estava vivendo, se a pessoa é uma pessoa muito negativa. Então, tudo isso influencia. Se a pessoa está sofrendo uma perseguição espiritual, então tem que fazer o diagnóstico. Não adianta só fazer uma harmonização. Não adianta só eu trabalhar para fazer a venda do imóvel, porque se a pessoa está sofrendo uma perseguição espiritual, qualquer lugar que ela for, se ela mudar de país, o negócio vai perseguir ela lá também, não vai adiantar nada. Então, tem que sempre fazer o diagnóstico e trabalhar aquilo que a pessoa realmente é o foco no problema, não é o que o cliente precisa. Se o cliente pedir nuggets, eu quero um bis, um chocolatinho, não. Você fala, agora nós vamos comer um gelozinho e depois eu te dou um petisquinho melhor aí. Porque, na verdade, ele vai até gostar. Porque, na verdade, você já tá colocando para ele que você não vai fazer nenhuma mágica, mas que você vai focar em realmente trabalhar aquilo que o cliente está precisando, tá? Outra coisa também, os fatores fundamentais para acelerar e alcançar resultados satisfatórios nos atendimentos terapêuticos é o quê? É o diagnóstico assertivo já logo na primeira sessão. Porque lá você vai falar para a pessoa, eu vou precisar de 3 meses com você. Então, nesse primeiro mês, eu vou fazer isso, no segundo mês eu vou fazer aquilo, no terceiro mês eu vou fazer isso outro. E já deixa claro para a pessoa. É como um tratamento. Então, a pessoa tem que se comprometer também. Mas a pessoa não tem dinheiro, ela não quer. Gente, eu vou falar uma coisa. Eu, quando fazia atendimento em pro bono, eu nunca mais fiz. Por quê? Só faço quando é o pessoal que é realmente do hospital, que tem câncer. Porque eu recebi uma menina e ela reclamando, porque não tinha dinheiro para nada. Foi até uma amiga minha que indicou, coitada, ela tá sofrendo tanto. Eu falei, eu vou atender. Aí ela sentou na minha frente, começou a contar a história do possível noivo, e eu falei, nossa, não sei, veio um negócio em mim. Eu falei, olha, eu vou trabalhar para você, mas se você estiver mentindo para mim, você vai ficar muito pior do que quando você entrou aqui. Aí ela contou que ela tinha feito um trabalho, ela pagou mais de R$ 1.000 e eu não cobrei nada. Quer dizer, eu ia ter que limpar a sujeira que ela fez, que ela estava toda amarrada, o filho passando dificuldade, ela não tinha dinheiro para dar comida para o filho, mas ela pagou R$ 1.000 para a mulher fazer um trabalho lá para ela, entende? Então, se esse povo cobra esse tanto de valor, e a gente que faz, que é o faxineiro aí, né, que fica sempre recolhendo essas coisas, a gente também tem que falar para a pessoa e falar, olha, eu quero que você faça um tratamento, você vai ter que se comprometer, eu me comprometo com você, porque eu vou doar, né? Vou abrir o espaço na minha agenda, vou doar, sei lá, 2, 3 meses meus, mas eu quero que você, sei lá, volte a estudar, volte a cuidar do seu corpo físico. Por quê? Por exemplo, né? A gente fala de relacionamento. Quando a gente fala de relacionamento, às vezes a pessoa ela não se cuida mais. E aí fica difícil, porque a outra pessoa. Eu estou há 27 anos casado. Se eu não viver em novidade de vida, se eu não viver sempre fazendo alguma coisa, sempre vai ter alguém que, né, faz alguma coisa diferente. Então, eu tenho que trabalhar essa pessoa para ela poder estar trabalhando ela, a evolução dela, administrando a carreira dela, porque não é porque ela é dona de casa que ela não pode administrar a carreira dela. Ela, se ela não parar de estudar, ela está sempre progredindo, independente se ela parou 3 anos, porque ela teve que ter filho, mas se ela estuda em casa ou faz alguma coisa, ela está sempre evoluindo ali, né, dentro do processo dela. E as regras básicas são: não economize no diagnóstico, pois quem economiza no diagnóstico perde no tratamento. Então, quando a gente economiza, porque eu tô com uma pressa, que saco, eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais, porque tem coisa que tem que pesquisar um pouco mais. A área da saúde, então,
porque daí é órgão, é sistema, e aí você tem que ir indo. Mas terminou aquilo lá, que você já traça o projeto, é mais rápido. O que demora mesmo é na parte do diagnóstico, tá? Mas aquela pessoa que economiza no diagnóstico, ela perde no tratamento. Por quê? Porque daí você pode oferecer para a pessoa, que nem eu tenho um tratamento aqui que é de florais, que ele leva 7 meses. Só que daí eu explico como é que funciona. A pessoa, tem pessoas que conseguem fazer, e tem muitas pessoas que têm disciplina. E elas entendem que elas precisam dos 7 meses. E se ela quebrar um mês, não tem como terminar. Ela tem que voltar lá atrás e começar a fazer tudo de novo. Então é sempre bom, a história que você vai passar para o seu cliente, ele vai ser convencido com isso. É a história que você vai falar, olha, eu poderia até apresentar para você, te dar um nuggets aqui, uma coisa bem legal, gostosinho, Danone, mas eu prefiro trabalhar você de uma maneira mais profunda. Então, eu gostaria de fazer e explicar qual que é o tratamento que você vai traçar para ele. E sempre inicie um tratamento registrando. Então, eu trabalho com fichas, ficha de atendimento. Tem cliente meu, que nem agora no final do ano, eu estava revendo todo o meu arquivo. E aí eu falei que tinha uma cliente minha que fazia o quê? Quase um ano que ela não vinha. Aí não sei por quê, parece que é uma coisa, né? Você começa a mexer na ficha, aí as pessoas brotam, né? Porque depois de 2 anos que a pessoa não vem mais no consultório, aí sim eu elimino as minhas fichas de atendimento. Mas tirando isso, eu guardo tudo em envelopes, tem o mapa astrológico da pessoa, tem a ficha de todos os atendimentos, eu anoto primeiro, segundo, terceiro atendimento, quarto, porque é legal. Na hora, se a pessoa, às vezes, 4, 5 meses depois ela volta, eu olho e ali é um históricozinho de tudo que eu trabalhei para aquela pessoa. Eu consigo voltar num tópico lá atrás. Às vezes ela estava com problema com a mãe, aí eu falei, e aí, aquele problema lá que você tinha com a sua mãe? Ela fala, nossa, você lembrou disso. Por quê? Porque é muito interessante você guardar os registros aí dos atendimentos que você faz. Se concentra naquilo que o cliente diz, né? Às vezes ele foca muito na queixa, mas a história dele fala mais do que a queixa, porque ele está reclamando que ninguém entende ele, mas quando você começa a fazer perguntas, você percebe que é em todos os lugares, é no trabalho, é na casa, é com a família, é com os filhos, então tem que trabalhar o próprio consulente, porque o problema provavelmente é o como ele se comunica, ver se tem algum bloqueio astrológico, e ter a ficha lá de anamnese lá junto com os arquivos que você guarda do seu cliente, tá? Seja flexível, porque caso você começa lá um tratamento energético e ele apresenta alguma falha, por exemplo, a pessoa começa a passar mal. Eu estou falando isso em qualquer área, pode ser um floral. A pessoa começou a tomar um floral, surtou, deu um negócio nela lá, ela saiu de giro. Você tem que ser flexível, você tem que passar segurança para o seu paciente, entendeu? E ele confia nisso, porque se ele tiver uma crise de cura bem aguda e ele saber que ele pode conversar com você, que ele pode falar com você, ele passa por um dia, 2, nesse momento. E outra, quando a gente limpa, a gente faz um trabalho de limpeza energética, a pessoa às vezes entra em depressão. E por quê? Porque ela estava tão cheia, sobrecarregada, uma opressão maligna, cheia de espíritos obsessores, sofredor. Quando você limpa ali os carinhos, a pessoa passa mal, porque ela já estava acostumada com aquela energia. E aí ela fica, eu não sei, eu estou me sentindo tão depressiva. 2 dias e passa. Por quê? É o tempo para ela se acostumar com essa nova frequência vibratória, porque muitos anos ali com aqueles obsessores, tudo, ela acostumou com aquela frequência. Então, você tira ela daquela frequência, começa a fazer ela vibrar um pouquinho mais, a pessoa às vezes passa mal, tem enjoo, ataca a labirintite da pessoa. Se às vezes você tira uma mesa, a pessoa fala, não sei, eu acho que eu estou passando mal. Você fala, olha, deita e descansa. Entende? Por quê? Porque a pessoa está ali ainda fazendo o reajuste energético daquela carga que a gente está mandando para ela. Outra coisa também, excesso de tratamento. Às vezes é tanto trabalho que fez, tanto, um monte de mesa ativada, um monte de gráfico montado, congestionou. A gente não fica congestionado? As vias aéreas, elas não congestionam? A gente também tem um congestionamento no campo energético. Por quê? Excesso
de trabalho energético, fica congestionado. Então, a gente cria um próprio encampamento, que a pessoa fica encampada com aquele bloco de energia, porque ele não entra, porque a pessoa não, a frequência dela ainda não está em ressonância com aquela energia para ela receber, e é muita informação em cima. Então, às vezes, a gente tem que limpar todo esse excesso aí desse congestionamento energético que está no campo da pessoa, zerar lá o negócio, dar um tempo para começar de novo. Então, por isso, às vezes a pessoa fala assim, eu posso energizar 3, 4 planetas de uma vez, só falo, não, mexe em um. E você já vai ver que a pessoa vai, por quê? Para dar um tempo para a pessoa assimilar aquela energia, para depois você mexer em outro. Aí depois mexe em outra coisa. Se você mexer muita coisa junto, congestiona o campo energético da pessoa, tá? Então, às vezes você vai perceber, você acha que as coisas não estão funcionando, porque a energia está presa. A energia, ela não se perde. Energia, quem estuda física, sabe, a energia ela não se perde. A palavra, quando ela sai da minha boca, ela não volta vazia. Ela está em algum lugar aí. Então, às vezes, é muito excesso de energia, eu tenho que recolher a energia, tirar, limpar para desbloquear o próprio campo energético da pessoa ali. Outra coisa também, e considere os resultados do seu tratamento energético compatível com o tempo. Então, eu ativei lá um negócio para venda do imóvel, não vendeu naquele mês específico. Cara, tem imóvel que leva 5 meses, 3 meses, tem imóvel que leva 1 ano para vender, mas não quer dizer que aquilo não funcionou, porque o imóvel começou a receber mais visita. A pessoa mesmo vai te falar, depois que você fez aquele trabalho, comecei a receber mais visita no imóvel. Então, o trabalho de energização está funcionando, só que tem que casar, né? E a pessoa, ela tem que continuar cuidando da frequência vibratória dela. Por isso que o terapeuta, a gente sempre conecta a pessoa com a parte da espiritualidade dela. Porque quando a pessoa ela está conectada com aquilo que ela acredita, é mais fácil dela ter fé, dela conseguir ter mais equilíbrio. Porque se ela está em ressonância com aquilo que a gente pediu para ela, é muito mais fácil dela receber, porque é por ressonância. Então, não adianta eu mandar um monte de energização para a pessoa está sempre reclamando, está sempre triste, falando mal dos outros, a pessoa não vai receber. Isso é para qualquer coisa, até oração, entende? Então, a gente sempre tem que estar conscientizando o nosso cliente lá. Procure ter criatividade, personalizando o tratamento. Então, as pessoas gostam muito do negócio da receita de bolo. Cara, eu posso pegar uma receita que é de montar um gráfico atrás do outro, mas aí eu falo, e se eu colocar um arquétipo do tarô? E se eu trabalhar com uma pedra, nossa, essa energização ia ficar muito melhor. E se eu colocar um arquétipo, e aí você pode colocar um floral, você pode colocar um nome sagrado de Deus, desde que você saiba o que aquilo vai estar trabalhando naquela pessoa. Então você pega, às vezes, uma receita, uma coisa que você já sabe como é que é uma sequência, você fala, eu poderia ir sempre pesquisando. Sim ou não? Eu posso usar isso para esse cliente? Durante quanto tempo que eu posso deixar esse trabalho montado? Durante quantos dias? Sempre pesquisando, tá? E fugir das receitas de bolo pronta. Por quê? Por isso que eu falo que o básico bem feito, ele é maravilhoso, porque às vezes tem uma receita pronta lá. Então, que eu falei de harmonização de casal, já mandaram mensagem no meu direct. Você vai ensinar harmonização? Não, porque eu não acredito em harmonização de casal. Eu acredito que se você trabalhar a pessoa individualmente, essa pessoa automaticamente ela vai se harmonizar com todas as pessoas conectadas com ela. Porque eu não posso juntar uma laranja estragada com uma laranja que está com um padrão vibratório maravilhoso. Então, o cliente que veio para mim é aquele que eu vou trabalhar. Se veio o marido, eu trabalho o marido. Se veio a mulher, eu trabalho a mulher. E isso é maravilhoso. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu não estou juntando duas energias lá dentro de um cesto que não era para ser juntada. Então, mesmo que eu saia para mim, é divino, eu sou aquariana. Se falar assim que alguém está fazendo um trabalho para mim, para me harmonizar com alguém, eu já ia ficar muito, entendeu? Por quê? Porque eu acredito na evolução das pessoas. Mas funciona um trabalho de harmonização? Sim, desde que seja feito de maneira o quê? Primeiro você trabalha no problema,
da pessoa individual, limpa ela, vê se ela está sofrendo alguma perseguição espiritual, se ela tem um psicológico dela desequilibrado, porque às vezes a pessoa ela tem um problema emocional muito desequilibrado. Então, o que adianta eu harmonizar ela se ela não tem inteligência emocional? Terrível. Então, o tempo inteiro ela vai estar yin, yang, feliz, triste, feliz, 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 triste, triste, triste. Não, eu tenho que trazer um equilíbrio para essa pessoa antes de fazer qualquer harmonização. Ouvir o cliente nos relatos, nas informações que são muito importantes. Às vezes ele te conta uma história nada a ver, e aí na hora eu não falo nada a ver, né? Porque às vezes, né, é como se o seu mentor fala assim para você, ó, é aquela amiga lá, é ela que tá mandando inveja para essa menina. Ou se não, alguma coisa lá no trabalho dela que fala, você sabe que falaram isso, aí na hora já vem, entendeu? Aí o que eu tenho que trabalhar? Eu tenho que trabalhar a parte do trabalho dessa pessoa. Porque começa a vir, você fica com a antena mais antenada ali na hora que você está conectada com o seu cliente. E isso é maravilhoso, faz o tratamento assim, ó, fluir muito mais. E se eu não fizer o diagnóstico, o que acontece? Bom, você vai trabalhar, vai montar a mesa, vai fazer lá o que você propôs para fazer. Vou fazer a venda do imóvel, vou montar. Tem a receita lá? Tem a receita lá. Só que você não pesquisou antes para saber se por exemplo, é uma briga de família. Eu poderia contar história só de imóvel, tá? Porque imóvel é uma coisa que eu trabalhei muito também. Briga de família, espólio. Imagina, um assina, o outro não assina. Aí você tem que trabalhar o cara que morreu. Porque o cara que morreu, que era o pai ou o que era realmente o dono da família, para que desembaraçar ele do próprio imóvel. Por quê? Porque a energia dele está tão conectada no imóvel que ele não deixa vender aqui na matéria o imóvel. Então não é um obsessor, é o próprio cara que morreu. Então eu tenho que ou o medo, porque a família ia brigar, as pessoas, ou a pessoa era muito apegada a dinheiro, enfim, gente, vocês não têm noção. Então assim, quando você começa a fazer pesquisa, não é só, eu vou montar esse gráfico aqui, eu vou vender seu imóvel. Não, às vezes eu tenho que trabalhar a família inteira da pessoa, que são os herdeiros, porque às vezes um assina e o resto não. Dá 5 minutos, a pessoa fala, na hora da venda lá, o cara não quer assinar. Então, é um trabalho muito mais encorpado, sabe? De ter que trabalhar todos os envolvidos, que tem que assinar e que todas as pessoas aceitem. Então, assim, você começa a perceber que o diagnóstico ele é muito importante, porque ele vai ser de fundamental importância na hora de você estar traçando lá o que você vai trabalhar nos seus trabalhos energéticos. Então, às vezes você fala, poxa vida, né? Eu falei de congestionamento no campo energético. Quando a gente está começando, a gente quer testar tudo. Eu sei, eu já tive aí. Aliás, eu testo tudo até hoje. Eu aprendo um negócio novo, eu já saio testando. E eu testo, eu sou meu paciente zero. Eu testo tudo em mim, seja floral. E o que eu gosto, que eu tenho um resultado maravilhoso, eu falo, puxa, isso aqui eu recomendo, isso aqui eu indico. Mas, às vezes, é tanta coisa que você testa que tem que parar um pouco, porque congestionou o campo energético. Então, quando a gente faz também ativação na magia divina, eu tenho que, às vezes, eu dei excesso de ordem mágica. Eu tenho que tirar um pouco do que eu pedi ali, porque é muita informação. E a energia, como ela não se dispersa, ela fica esperando o momento certo para poder fazer aquilo para que ela foi enviada. E, por exemplo, também houve uma terapeuta que eu adoro, que é uma terapeuta querida minha, Cristiane Mota, e ela falou para mim, Sibeli, sabe qual é a diferença entre um acupunturista que olha a agulha daquele que não olha, que vai espetando? É o poder da intenção. Então, aquele acupunturista que ele olha a pontinha da agulha na hora que ele está colocando lá no cliente, ele fala assim, bom, agora eu quero ativar. Pum, antes dele colocar, ele já está dando um comando no que ele quer que aquela agulha faça. Na hora de você montar o gráfico, o poder da intenção ele é muito forte. Você consegue imantar até a água com o poder da energia. E já é comprovado isso, né? Então, o poder da intenção, na hora que você está ali montando o gráfico, ele é muito poderoso. Então, você tem que estar alinhado. Na hora que você fechar a sua portinha do seu consultório, não tem, os seus problemas é como se o seu consultório desdobrasse para uma terceira dimensão e você ficasse ali só com os seus atendimentos. Eu não tenho problemas, eu estou aqui só para montar esse gráfico, fazer esse trabalho energético. E aí depois, quando você sai do seu consultório, é que você vai pensar realmente
naquilo que é para você. Por quê? É o poder da intenção. O tempo inteiro nós somos seres elétrico-magnético. Então, o nosso pensamento, ele é elétrico. Os neurônios, eles estão o tempo inteiro. E o nosso cardíaco, ele é magnético. Então, tudo que a gente pensa e sente, a gente magnetiza. Então, na hora dos tratamentos, se você tem o poder da intenção na hora que você está ativando, preparando o floral, pegando uma pedra, enfim, fazendo o diagnóstico, o retorno é outro, né? O resultado é outro. Como ter certeza se o diagnóstico está correto? Então, tem pessoas que não confiam no resultado que o pêndulo traz para ela, por exemplo. Aí, se ele mentiu para mim, não tem problema. Por exemplo, você fez um diagnóstico, você não acredita que o pêndulo ele possa estar respondendo para você ali e aquele resultado seja correto. Na radiestesia, a gente trabalha com pranchas, a gente trabalha com o relógio radiestésico, trabalhamos com porcentagem, que são unidades de medida, que é para a gente poder medir antes e depois. Então, a gente usa sempre um parâmetro. O biômetro de Bovis, que a gente usa para medir a vitalidade. Então, você vai medir a energia de uma casa, a energia de uma pessoa. Então, se a pessoa está lá com 4.500 bovis, por exemplo, aí saiu que você tem que fazer um alinhamento do chakra. Você vai lá, deixa lá 15 minutos, depois você mede de novo. Geralmente sobe 1.000, só de alinhar o chakra. Aí você fala, então estou fazendo o tratamento certo. É assim que você compara as coisas. Então, por exemplo, saiu que eu tenho, que ela está com personalidades, que eu tenho que despolarizar lá os níveis de personalidade daquela pessoa. Eu vou fazer o tratamento, depois eu meço de novo. Pronto, saiu. São quantos dias? São 3 dias. Depois do terceiro dia, você faz a medição novamente, para você poder estar comparando antes e depois. O tempo inteiro a gente trabalha tendo o parâmetro de comparação, seja em porcentagem, seja usando o biômetro de Bovis. Se eu faço o diagnóstico, por exemplo, para identificar a pessoa com um pêndulo cromático, que é um pêndulo técnico, a pessoa vibra a cor preta, ela está com magia negra. Aí eu faço tudo o que eu tenho que fazer tal, e depois eu tento entrar no campo energético da pessoa de novo. Se o pêndulo não girar, é porque ela não está mais vibrando preto. Pronto. E aí você começa a ter confiança. Outra coisa também que eu uso bastante, por isso que os exercícios, tem gente que fala assim para mim, meu oráculo está virado. Primeiro, pêndulo não é oráculo, tá? Oráculos são cartas divinatórias, pedras, runas, osso de galinha. Você pode usar o que você quiser para fazer de oráculo. O pêndulo, ele não é oráculo. E aí, quando a pessoa está muito envolvida num determinado assunto, às vezes é uma coisa muito, sei lá, que tira a pessoa do eixo, ou ela quer pesquisar sobre o namorado e ela está muito nervosa, eu peço para a pessoa pedir uma consulta para um terapeuta da confiança dela. Por quê? Porque daí ela não vai envolver emocionalmente no negócio. Porque nós somos sinestésicos. Então, mas eu não posso estar manipulando o pêndulo. Tá bom, vamos supor que eu manipulei ele lá e apareceu que tinha o nível de personalidade. Eu vou trabalhar energeticamente, despolarizando, energizando o campo, mandando floral. Bom, vai fazer mal para quê? Se eu medir errado e deu que aumentou, por exemplo. Então, você tem que fazer os exercícios. Por isso que sempre no começo, o básico bem feito, ele é maravilhoso. E as pessoas pulam esse negócio do exercício. Tem um monte de gente que fala assim para mim, eu já tenho um curso de radiestesia. Cara, não sabe fazer exercício direito. Ou até hoje eu uso o ESP CADS. Esses CADS aqui, eles são usados para parapsicologia. Por quê? A neurociência, ela já estuda visão remota. Então, a pessoa lá tira uma carta e a pessoa vem a figura na mente. E ela vai colocando quantas vezes ela acerta aquela carta. Por quê? Você vai criando uma metodologia. Por mais que a pessoa já é médium e tal, você tem que exercitar a mediunidade dela, para que ela tenha certeza que ela está vendo a coisa correta. Então, quando você trabalha, por exemplo, em apometria, tem o médium que vai fazer o desdobramento. O médium que está fazendo o desdobramento, a pessoa que está no comando ali da sala, ele tem que ser muito firme, porque ele que vai estar direcionando o médium que está desdobrado, indo num local
vendo, e ele que vai direcionando, porque se a pessoa ficar presa lá, ele tem que tirar a pessoa rapidamente. Então, as coisas, elas devem ser feitas, e tudo, sempre, quando você vai exercitando, é como tocar um instrumento musical. Você vai criando mais prática, e não é dom, radiestesia não é dom, radiestesia é prática. Quanto mais você pratica, melhor você fica. E aí, para você não correr o risco de falar assim, eu acho que o pêndulo está mentindo para mim. Pronto, faça muitos exercícios. Aí chega uma hora que a resposta vem na mente. Tem hora que eu estou falando com a pessoa, vem assim, você pode fazer isso. Aí eu até vou pesquisar, mas aí já vem o que mais ou menos que eu tinha que fazer. Porque a sinestesia já está tão alinhada que nem a carta. Às vezes eu faço sem o pêndulo. Vem a figura na mente, eu viro, falo, nossa. E eu pego sempre o período da manhã, que é para me exercitar essa parte de você estar entrando aí em conexão para você ser mais assertivo, tá? Se você não é uma pessoa que usa tanto o pêndulo para a parte esotérica, você consegue fazer para escolher pedra, para escolher cristal, para você definir o melhor tratamento lá para aquela pessoa antes dos atendimentos. Então, fica uma maneira mais fácil. E outra, a porcentagem, adoro. Por quê? É porcentagem, é como se você fizer um exame de urina ou um exame de sangue, vai aparecer lá uma base, se ele tiver tantos por cento acima dessa média, porque pode acontecer que você esteja uma infecção, não é? Não vem no exame assim? Porque tudo é porcentagem. E a gente também, no nosso diagnóstico, a gente trabalha com porcentagem. Então, se eu pegar um testemunho, um pedido, né? Eu fiz um pedido que eu quero colocar lá. Qual a porcentagem de acerto desse pedido? Se der acima de 70, ótimo, vou usar esse pedido, porque ele deu acima de 70. Se ele der abaixo de 70, eu tenho que dar uma melhorada no pedido, porque ele não está em ressonância com aquilo que eu quero. Então, tudo você pode pegar e ter um parâmetro para você usar, que é aquilo que vai ser a sua unidade de medida. Qual é a porcentagem de acerto, de ressonância, de harmonia desse relacionamento? Aí você vai lá no porcentagem, dá 50%. Até que tá bom, entendeu? Você só vai ver o que precisa melhorar. Agora, se dá muito abaixo, 30%, você fala, putz, você vai ter que trabalhar. E qual que é a porcentagem ideal? Porque às vezes você fala assim, mas eu vou elevar para 100. Às vezes 100 não é legal. É que nem eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, mas se eu tomar de uma vez só, pode ser que eu morra afogada. Eu não posso ter de uma vez só. Então, eu também tenho que perguntar qual é a porcentagem ideal para aquela pessoa. Vai dar 80, nunca dá direto 100. É que nem, por exemplo, qual é a frequência vibratória financeira do fulano que eu estou pesquisando? De 0 a 100, dá 30%, é muito baixa. Qual que é o ideal para ele? Aí vai lá, 70, 80. Então, eu vou fazer os trabalhos que saiu para mim montar. Depois que eu terminei os trabalhos, eu vou medir de novo. Aí eu vou ver se ela aumentou. E com certeza aumentou. Por quê? Você tem uma base. Para isso que serve quando você faz o diagnóstico, para fazer a comparação. Que é para você ter uma base ali da frequência, conforme ela vai aumentando. Mas a pessoa não está vendo. Não tem problema. Você está escrevendo ali, tá? Você sabe que um dos processos do cérebro, que é o mais louco, quando a gente lê, escreve e fala, você já decorou aquele negócio, né? O seu sistema já incorporou aquilo para você, porque quando você está escrevendo e falando, e às vezes você está relendo aquilo que você está fazendo, aquilo vira meio que fosse um decreto. Então, tipo assim, putz, aumentou em 80%. Mesmo que a pessoa não fale nada para você está comparando o começo do tratamento com o final do tratamento, entendeu? Então, é sempre com comparação que a gente trabalha, né? A gente sempre vai trabalhar comparando coisas. E eu vejo vocês na próxima Live Express. Espero que vocês tenham gostado.